Olá pessoal, esse aqui é mais um vídeo da série que pretende ser um guia, né? É uma coletânea de vídeos que pretende ser um guia das terapias holísticas e dos oráculos. A ideia desses vídeos é fazer uma comparação entre as várias terapias e entre os vários oráculos, mostrando as potencialidades dessas várias técnicas e também as suas limitações e melhores aplicações. E assim, nos vídeos anteriores a gente viu que tem, por exemplo, algumas técnicas que são muito boas para quem quer um trabalho de conversação, de poder desabafar, de poder receber conselhos mais constantes. Como, por exemplo, acontece com a psicoterapia holística, com as terapias florais. As terapias florais, elas são muito boas para quem quer um trabalho de conversação, um trabalho de poder desabafar suas necessidades, receber um monitoramento, uma supervisão mais constante, um trabalho de aconselhamento, né? Um trabalho de aconselhamento, de orientação mais constante numa base de conversação. Então, nisso se encaixa a psicoterapia holística, as constelações, a psicoterapia holística, as terapias florais. Tem também aquele modelo de terapia para quem não gosta de conversar tanto. A pessoa quer falar aquilo que é o essencial, né, dar alguns detalhes focais e ela quer trabalhar sua energia sem tanta conversa, sem tanto envolvimento diretamente em conteúdos emocionais, que aí se encaixaria, por exemplo, a mesa radiônica e também os gráficos de radiestesia e radiônica. E tem o meio termo dessas duas tendências que a gente vai ver na constelação familiar. A constelação familiar, ela tem uma base importante de conversação, mas não tanto quanto a psicoterapia holística e quanto a terapia floral. E ela tem um trabalho energético mais focalizado. É uma modalidade de terapia breve. A gente viu isso já nos vídeos anteriores. Aqui eu estou fazendo um resuminho, né, para introduzir a temática principal desse vídeo aqui, onde eu vou falar dos gráficos de radiestesia. Vou chegar lá. Outra coisa importante de estar colocando é que cada técnica tem suas limitações e os seus benefícios e a gente pode combinar as técnicas, né? Aí, ao fazer isso, a gente combina o que existe de melhor em cada técnica e, ao mesmo tempo, compensa aquilo que tem de limitação em cada técnica. Então, se eu combino constelações familiares com radiestesia, por exemplo, com mesa radiônica com radiestesia, a radiestesia trabalha a energia sem tanta conversação. A constelação familiar também trabalha a energia, mas de uma maneira mais focal. E ela tem um aspecto de conversação, assim como os florais. Quando eu junto tudo isso numa única técnica, num único combo de técnicas, né? Então eu vou ter um conjunto uma metodologia, um conjunto de trabalho que, vamos dizer assim, equilibra o trabalho energético, o trabalho de conversação, o trabalho de reforma psíquica, reforma íntima, autoconhecimento. Então eu vou juntando o que existe de melhor em cada técnica e, ao mesmo tempo, compensando as limitações. Ok? Dito tudo isso, então nesse momento agora eu vou falar especificamente dos gráficos de radiestesia. Eu já tenho bastante vídeo aqui, tenho até curso de radiestesia e radiônica no canal Professor Adalberto Pessoa, né? Então, já tem bastante vídeo explicando o que é a radiestesia, o que é a radiônica, né? O que são as mesas radiônicas. Eu não vou me apegar nas definições, eu vou posicionar os gráficos de radiestesia em relação às outras terapias já comentadas. E no futuro eu vou fazer um trabalho comparativo entre oráculos, tá? Agora, nesse vídeo, vamos falar dos gráficos de radiestesia e radiônica. E aí, falando de gráficos de radiestesia, você tem
os gráficos de radiestesia tradicional, tá? Essa linha de gráficos aqui, tá? Com essa estética, inclusive, elas são gráficos de radiestesia tradicional. E aí você tem, por exemplo, o gráfico diafragma. Esse aqui se chama gráfico diafragma, que é um gráfico de limpeza espiritual e energética. Você tem o gráfico prosperador, que como o próprio nome diz, ele trabalha questões de prosperidade material. E tem o turbilhão com Júpiter, que também é um gráfico de prosperidade material, trabalha também favorecimentos no campo romântico, amoroso, né? É bom para viagens, é bom para estudos, tá? Que são as simbologias de Júpiter. Esse aqui é um turbilhão com Júpiter, tá? O turbilhão é um gráfico para questões materiais. Júpiter é uma simbologia de fortuna, não só material, como também espiritual, romântica, tá? Ele trabalha esses conteúdos. Para usar esses gráficos, você precisa ter o conhecimento de radiestesia radiônica, né? Existe mais de uma centena de gráficos de radiestesia tradicional. Eu já mostrei vários aqui no canal. E essa técnica, ela tem todo um protocolo de como fazer testemunhos, de como usar essa técnica, tá? Isso já está sendo ensinado no curso. Mas fazendo a comparação dessa técnica com as outras que eu já comentei, mesa radiônica, constelações familiares, terapia floral, psicoterapia holística, o que é característica do trabalho com gráficos de radiestesia e radiônica é que ele é um trabalho mais focal. Não é um trabalho de conversação, como na psicoterapia holística. Não é um trabalho abrangente, como na mesa radiônica, né? Ou nas constelações familiares ou nas terapias florais. Quando a gente trabalha só com gráficos de radiestesia e nada mais, o que você está fazendo ele é um trabalho energético, é espiritual, e é mais focal. A principal característica dos gráficos de radiestesia é que eles são focais. Então o cliente ele vai trazer uma temática bem focal, bem delimitada, que ele quer trabalhar energeticamente e harmonizar. A palavra-chave para todas as terapias holísticas e espirituais e energéticas é a palavra harmonizar. Então o que a gente promete na técnica, tá? Vamos supor, gráfico prosperador. Qual é a promessa dessa técnica? Ela harmoniza a energia de prosperidade. No futuro, eu vou fazer um vídeo explicando bem o que é o conceito de energia, tá? Porque quando eu falo assim, energia de prosperidade, energia de alegria, energia de amor, energia de, sei lá, energia de inteligência. Existe isso? Sim, tudo é energia. E existem as energias positivas e as energias negativas. Também existem as energias negativas de agressividade, energia de hostilidade, energia de tristeza, né? Energia de depressão. Também existe isso. É claro que quando a gente trabalha com gráfico, a gente quer trabalhar com energias positivas. A prosperidade é um padrão de energia. E você precisa harmonizar esse padrão de energia se você quiser ter prosperidade na sua vida. Antes de harmonizar, muitas vezes você precisa limpar a sua energia. Então aí você tem um gráfico de limpeza para isso, por exemplo, tá? Mas o que precisa ficar muito claro é que em qualquer terapia energética espiritual, inclusive constelações familiares, florais, né, a mesa radiônica, a psicoterapia holística, todas as terapias que eu falei até aqui e ainda vou falar mais, outras que eu ainda vou falar, o objetivo é sempre harmonizar a energia. Quando você harmoniza a energia, você consegue ver resultados concretos na sua vida prática, tá? E aí eu mostrei para vocês os gráficos de radiestesia tradicional, mas tem também uma vertente mais nova, mais recente, que são os gráficos de radiestesia estelar. Então, aí você tem, por exemplo, esse aqui que é o gráfico de dinheiro,
tá? Eu escolhi 2 para mostrar para vocês, e o gráfico prosperidade, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem um pouquinho de reflexo, mas dá para ver, prosperidade e dinheiro. E aí, se vocês já observarem só aqui, vocês vão ver, por exemplo, que a estética dos gráficos de radiestesia tradicional é bem diferente da estética dos gráficos de radiestesia estelar. São 2 estéticas diferentes, são 2 sistemas diferentes de gráficos de radiestesia. Esses são os sistemas que eu, Adalberto, trabalho. Podem existir outros sistemas de gráficos de radiestesia e radiônica, tá? Até porque esse é um conhecimento que também está em processo de evolução. Todos os saberes estão em processo de evolução. E os vários terapeutas vão canalizando, vão intuindo novas técnicas, tá? E essas técnicas passam por um processo de validação. Tem isso, tá? No futuro, mais para frente, eu vou falar sobre a validação das várias técnicas. Como é que eu sei que as técnicas funcionam, né? Adalberto, você mostra tanta técnica aqui, como é que eu sei que funciona? Então eu vou fazer depois uma coletânea de vídeos só sobre a validação das técnicas, tá? Vai ter um momento certo para isso. Mas agora, nesse momento, então, eu, Adalberto, trabalho com 2 vertentes de gráficos de radiestesia. Os gráficos de radiestesia tradicional e os gráficos de radiestesia estelar, que foram canalizados pelo Rodrigo de Aldebarão. Tá? Inclusive tem o nome dele aqui, Rodrigo de Aldebarão, que foi quem canalizou a técnica. Essa técnica aqui, para você poder trabalhar com ela, tem que fazer o curso do Rodrigo de Aldebarão. É o curso dele que tem que ser feito, tá? Porque você, aqui na radiestesia estelar, a radiestesia realmente é vista como uma vertente magística. Esses gráficos são magísticos, eles trabalham com um forte conceito de espiritualidade. Inclusive o Rodrigo de Aldebarão, ele é sacerdote de Umbanda. Então tem um fundamento forte de espiritualidade e magia nesses gráficos. E eles trabalham dentro de uma lógica mais delimitada ainda do que os gráficos de radiestesia tradicional, tá? Porque vem o nome do gráfico, ó, prosperidade, dinheiro, e tem mais de 160 temáticas diferentes. Aqui eu estou mostrando 2, mas tem mais de 160 temáticas diferentes. Então tem gráfico para amor, tem gráfico para justiça divina, tem gráfico para acelerar resultados, tem gráfico para atrair clientes, tem gráfico para fazer o tratamento energético de compulsões, compulsão alimentar, tem gráfico para emagrecimento, tem para mais de 160 temáticas. Vai ter um momento em que eu vou trazer para vocês um vídeo com todas as temáticas possíveis de se trabalhar com radiestesia estelar. E até assim, se isso tiver despertado o seu interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu posso ver as temáticas para vocês, tá? Caso vocês queiram contratar o serviço. Mas agora eu estou fazendo uma explicação comparativa de terapias. Então, qualquer vertente de gráfico de radiestesia vai trabalhar com uma temática delimitada. Esse aqui trabalha a harmonia da energia do dinheiro. Dinheiro também é energia. Você precisa harmonizar a energia do dinheiro se você quiser ter dinheiro na sua vida. Esse gráfico trabalha especificamente isso. Mas eu também posso trabalhar essas temáticas em gráficos clássicos, tradicionais. Esse mesmo aqui, por exemplo, trabalha prosperidade. Tá? E também tem mais de 100 gráficos diferentes sobre radiestesia tradicional. Bom, então qual a diferença dessa técnica dos gráficos de radiestesia para as outras técnicas? Primeiro, trabalham com temáticas delimitadas, específicas, tentando harmonizar aquela temática de modo que isso possa repercutir na sua vida, harmonizando, ordenando essa temática na sua vida. E aí você vai ser mais próspero, mais feliz no campo amoroso, né? E aí você vai resolver as suas problemáticas. Um dos benefícios
dessa modalidade técnica de tratamento espiritual, eu, Adalberto, no meu fundamento, eu vejo todas as técnicas que eu estou explicando para vocês como tratamento energético espiritual. Isso não pode ficar dúvida. É específico do Adalberto isso. Então, uma das vantagens dessa técnica de trabalho, de se trabalhar com essa técnica, é que de um ponto de vista financeiro, ela é mais acessível. É mais barato você montar um gráfico de radiestesia estelar. Aliás, a radiestesia estelar, de todas as minhas técnicas de tratamento, ela é a mais barata, é a mais acessível, né? Então, se o cliente, por exemplo, ele quer trabalhar uma determinada energia, não é nem do dinheiro, a energia do amor, por exemplo. O cliente tem queixas românticas, amorosas, né? E ele quer trabalhar essa energia de relacionamento, energia de amor. Eu tenho um gráfico para amor e um para relacionamento. São 2 gráficos. E o cliente quer trabalhar especificamente essa energia. Então, esse serviço aqui é o mais barato, é o de valor mais acessível que eu tenho. Isso não quer dizer que a técnica não seja eficiente. Eu falo isso porque o pensamento comum, né, é que os melhores serviços são mais caros e os serviços menos melhores também são mais baratos, né? São menos caros. As pessoas, elas estabelecem na cabeça essa relação, né? Os serviços piores são mais baratos, os serviços melhores são mais caros. Essa relação nem sempre é verdadeira. Esqueçam isso, isso não vale para mim, pelo menos. Para mim, Adalberto, não vale. Então, assim, o serviço ele é mais barato porque ele é mais fácil de implementar. Requer menos tempo, menos energia. Eu monto um gráfico de radiestesia estelar muito rápido. É só fazer o testemunho no papel, colocar uma pedra em cima, o testemunho de papel e a pedra, e o gráfico está montado. Acabou, ponto final, né? É rápido. E a técnica, o gráfico ele tem que ficar montado por 15 dias. O gráfico de radiestesia estelar precisa ficar montado por 15 dias trabalhando. O que o gráfico vai fazer? Harmonizar uma energia para harmonizar a temática na vida da pessoa. O desenho que vocês olham, tá, no gráfico, né, algumas pessoas podem achar bonito, outras podem achar feio. É uma estética feia, né? Isso vai de caso a caso. Mas o que importa é que ela é uma assinatura energética que vai vibrar a energia de harmonização da temática indicada. É isso que o gráfico de radiestesia estelar vai fazer. E ele faz isso de maneira muito direta, atuando por 15 dias. Tem uma lógica para isso. Nada nessas técnicas que eu mostro para vocês, nada é arbitrário, tá? Tem um motivo para ser 15 dias, tá? Tem um motivo para cada ponto que eu estou comentando para vocês. É que assim, esse vídeo não é um curso de radiestesia estelar, então não há necessidade de eu ficar explicando detalhamentos técnicos, tá? Não é essa a ideia, pelo menos hoje. O que eu quero fazer é uma comparação entre técnicas para vocês entenderem. Então, quem vem atrás de gráfico de radiestesia estelar, vem porque a técnica ela é focal, ela trabalha um tema bem específico, ela funciona, ela é poderosa, tá? Ela é uma técnica forte, é uma técnica poderosa, mas ela é uma técnica de valor mais acessível, mais barata, tá? E a espiritualidade, inclusive, é quem autoriza isso. Tá? Tem uma mediação aí da espiritualidade, provavelmente porque a espiritualidade, né? Se a gente pensar na lógica da espiritualidade, dos mentores e guias espirituais, tem técnicas que são gratuitas. Eu vou dar um exemplo para vocês, o Jorei, que é uma técnica extremamente eficiente, mas ela só pode ser gratuita. Não existe técnica de Jorei paga, você nunca vai pagar para receber uma técnica de Jorei. O Jorei é uma técnica de imposição de mãos que só pode ser feita na igreja messiânica, tá? Ou por alguém que tenha o Ohikari. Eu tenho o Ohikari, já mostrei em outros vídeos. Então, eu posso aplicar Jorei em qualquer parte do planeta Terra,
né? Eu posso aplicar Jorei para minha família, para os meus amigos, em qualquer lugar que eu esteja, desde que eu esteja com o Hikari. E essa técnica, obrigatoriamente, é gratuita. É uma disponibilidade que a espiritualidade concede, ok? A mesma coisa são os gráficos de radiestesia. Eles são um trabalho especializado, é um trabalho especializado. Tá? Tem uma técnica, tem um fundamento, você tem que fazer o curso, tem que ter a iniciação para trabalhar com a técnica. Não adianta vocês em casa, por exemplo, copiarem o gráfico. Não vai funcionar. Tá? Ah, Adalberto, me manda o PDF do gráfico. Não serve, não adianta, não funciona assim. Você tem que ter uma iniciação, uma outorga divina para poder trabalhar com a técnica. Tá? Não adianta tirar print da tela, não vai funcionar, né? Então, assim, tem que ter toda uma preparação para trabalhar com a técnica. Até mesmo com o Jorei é a mesma coisa. O Jorei é uma técnica gratuita. Mas tem, né? Você tem que fazer. Eu tive que fazer curso, eu tive que passar por iniciação para poder trabalhar com Jorei, por exemplo. Mas a espiritualidade determina. Jorei é uma técnica gratuita. Aqui, a espiritualidade, através da canalização do Rodrigo de Aldebaran, ele determina um valor acessível da técnica, tá? Ela é uma técnica remunerada, tá? Ela é uma terapia, a bem dizer. É uma técnica terapêutica, né? E o cliente paga pela técnica, mas ela é de um valor mais acessível. E ela trabalha temáticas delimitadas, específicas, bem delimitadas. O gráfico de radiestesia tradicional, comigo, Adalberto, ele já vai ser um valor um pouco mais caro, tá? Por quê? Porque a técnica é mais trabalhosa. Diferente da radiestesia estelar, em que você coloca o testemunho com a pedra e monta um gráfico, aqui não, aqui você tem que fazer obrigatoriamente uma sequência de gráficos para potencializar o testemunho e depois escolher os gráficos que são temáticos. Isso eu já ensino no curso de radiestesia radiônica do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse curso eu mostro como usar os gráficos clássicos, tradicionais. Porque, na verdade, você que está em casa, se você conhecer a técnica, você pode adquirir os gráficos e usar para você mesmo. É um presente, tá? Aqui do canal, gratuito. Porque eu senti, tá? Eu senti isso espiritualmente, eu senti que eu tinha que dar essa contribuição aqui no canal, né? E muitas pessoas já me deram uma devolutiva, um retorno, de que se sentem beneficiadas pelo trabalho. Ok? Então vamos lá, características desse trabalho em comparação com as outras terapias. Vamos entender bem isso. Porque você tem que entender essa parte para também entender qual é o limite da técnica. Então são técnicas que trabalham temáticas focais, delimitadas. Financeiramente são técnicas mais acessíveis. A pessoa quer fazer uma terapia, mas não está com muito dinheiro para investir numa mesa radiônica, para investir numa psicoterapia holística ou numa constelação familiar, então faz os gráficos, que são muito eficientes e têm um valor acessível. Fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. E até mesmo se a pessoa não tem dinheiro nenhum, nem mesmo para fazer um gráfico, então vai receber Jorei numa igreja messiânica, vai para uma casa espírita kardecista, faz um tratamento gratuito, até você conseguir poder pagar por um tratamento com gráficos. E se entrar um dinheiro extra, né, se você tiver numa condição financeira e numa disponibilidade para tal, aí você pode fazer um tratamento, né, que exige um investimento financeiro maior, como uma psicoterapia holística, uma constelação ou uma mesa radiônica. E por que esses tratamentos são mais caros? Porque eles são mais trabalhosos. Eles exigem mais tempo, mais energia, mais dedicação do terapeuta. Então aí o valor é mais caro, tá? O investimento é maior. Bom, mas tem uma questão. Qual seria a limitação dessa técnica, né? Porque existem pessoas que fazem os gráficos e dizem que não tiveram resultados, tá? Isso acontece. A técnica tem uma limitação. Bom,
Se o cliente fez os gráficos e não teve resultado nenhum, nada, absolutamente nada, precisa partir para um tratamento terapêutico mais complexo, com mais ferramentas, com mais recursos e com mais versatilidade. É aonde entra a mesa radiônica, é aonde entra a constelação familiar, é aonde entra a psicoterapia holística, tá? Porque o que acontece? E isso tem que ficar muito claro para vocês. Eu acho que nesse ponto a gente pode falar disso. Não existe uma terapia infalível. Não existe terapia infalível que vai resolver tudo de maneira infalível. Isso não existe nem na ciência formal. Na própria medicina tradicional, na medicina formal, ou na psicoterapia convencional. Na própria ciência não tem terapia infalível. E não vai ser assim também nas terapias holísticas, nas terapias espirituais, energéticas. Não tem terapia infalível, tá? Todas as terapias, elas são fortes, todas elas são terapias funcionais, mas elas têm limitações e condicionantes. Todas as terapias energéticas e espirituais, elas trabalham com a questão de merecimento kármico e necessidade evolutiva da alma, bem como abertura mental do cliente e autorização divina. Só aqui são 4 fatores que modulam a eficiência da técnica, tá? Que condicionam a eficiência da técnica. Então vai ter cliente, eu tenho depoimentos e tenho registro de cliente que eu montei um gráfico de dinheiro e resolveu a sua problemática em 1, 2 dias, no dia seguinte surgiu a solução. Parece mágica, parece... Você fala assim, nem eu que fiz a técnica acredito. Né? Nem eu fico, não é possível. Mas acontece. Você monta a técnica e rapidinho o cliente tem um retorno, uma resposta. E por que isso acontece? Porque teve merecimento kármico, teve a necessidade da alma atendida, teve autorização divina, houve abertura mental, fluiu rápido, a energia desbloqueou e foi muito rápido. E tem casos que são mais demorados, precisam ser montados uma sequência maior de gráficos e dependendo do caso, eu preciso ou ir para uma terapia mais complexa, mais intensa, mais forte, ou eu preciso combinar a técnica com outras técnicas. Então vai ter gente que eu preciso fazer o gráfico e preciso da fórmula floral. Vai ter gente que eu vou precisar do gráfico, da fórmula floral e de mesa radiônica. E por aí vai indo. Tá? Cada caso é um caso. Mas é certeza que alguma coisa acontece, tá? Quando você monta o gráfico, a tua energia ela é trabalhada. Lá no plano astral, se eu monto um gráfico desse daqui, ó, por exemplo, esse de prosperidade, é certeza que a sua energia é trabalhada lá no plano astral, no plano espiritual. A questão é que o que pode acontecer é que ainda não manifestou no mundo material. Essa prosperidade ainda não se manifestou no mundo material. Então, precisa dar continuidade ao trabalho. Ou então, se mesmo dando continuidade, né? Então não é um gráfico só, é mais gráficos. Seja de radiestesia tradicional ou estelar. Tanto faz. Mas há uma necessidade de uma continuidade. Se mesmo havendo continuidade ainda não manifestou o que se desejava, a gente tem que ir para uma prática mais intensa. Tá? Que aí é a mesa radiônica, aí é a constelação familiar ou a psicoterapia holística. Então, essas técnicas aqui, elas são delimitadas numa temática. A mesa radiônica não, ela já tem várias ferramentas numa única mesa. Deixa eu pegar aqui. Ó, por exemplo, essa mesa radiônica. Ela vai ter, ela não é uma temática focal como no gráfico. Ela tem várias temáticas, várias ferramentas, tá? Vários símbolos. Então, você tem vários recursos numa mesa radiônica. É um trabalho mais complexo, mais abrangente, mais versátil, né?
Então é mais intenso. Isso não quer dizer que a mesa radiônica é melhor que o gráfico, ou que o gráfico é melhor que a mesa radiônica, ou que tudo isso é melhor que os florais. Eu não acho interessante pensar em termos do que é melhor e do que é pior, porque todas as técnicas, elas funcionam, todas elas têm validação, todas elas têm força, essas técnicas, todas elas são fortes. O que acaba sendo um fator a ser considerado é observar se o cliente tem sintonia com a técnica, se o cliente tem merecimento, se tem necessidade evolutiva daquela técnica específica, né? Tem clientes que têm necessidades mais delimitadas e que um gráfico vai resolver. Tem outros clientes que, mesmo tendo uma necessidade delimitada, mas ele precisa trabalhar uma série de outros fatores para alcançar aquilo que ele deseja, né? E tem também as possibilidades financeiras do cliente. Às vezes o cliente está precisando de uma mesa radiônica, mas ele só tem condição financeira para pagar um gráfico. Então vamos fazer o gráfico, tá? Mesmo dando descontos, mesmo facilitando, o cliente não consegue pagar a mesa radiônica ou uma constelação familiar. Vamos fazer só o gráfico de radiestesia então. Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Faz o gráfico de radiestesia estelar, porque é o que o dinheiro dá, e vai fazer também um tratamento numa casa espírita, numa casa kardecista, ou numa igreja messiânica, ou numa casa de umbanda de confiança. Então aí você já vai ter 2 recursos trabalhando para você, tá? E tudo isso vai depender de um planejamento terapêutico que vai ser feito, tá? Então eu, como terapeuta, vou ajudar o cliente a encontrar o melhor serviço dentro da sua demanda, dentro da sua necessidade, mas também dentro da sua possibilidade financeira, dentro da sua disponibilidade de tempo, dentro do seu investimento de energia, ok? Então aqui eu falei um pouco, né, fiz essa comparação entre gráficos de radiestesia e as outras terapias. Vamos dar continuidade a essa sequência de vídeos dos guias das terapias e oráculos no próximo vídeo.